pessoal, sejam bem-vindos a mais essa palestra do Pensar Contabilidade. Esse congresso foi pensado em você, com o objetivo de se atualizar, se aprimorar na questão tributária e contábil, né? Hoje, nesse momento, a gente vai falar sobre as questões de algumas oportunidades tributárias dentro do Simples Nacional. Então, vou trazer alguns pontos muito interessantes que, às vezes, no cotidiano, no nosso dia a dia, a gente acaba deixando aí de lado e não percebendo algumas oportunidades que nós temos dentro dessa apuração do Simples Nacional, né? Lembrando que quando você pensa na constituição de uma pessoa jurídica, você vai ter um enquadramento societário dessa tua empresa, como também tu vai ter um enquadramento tributário dessa empresa, né? Entre as possibilidades de enquadramento tributário, nós temos uma forma de tributação conhecida como Simples Nacional, né? Além do Simples Nacional, você também tem a oportunidade de fazer um planejamento tributário e pensar nesse enquadramento dentro de uma empresa de lucro presumido, lucro real, em algumas circunstâncias, até mesmo dentro de um planejamento, nós também temos a figura do lucro arbitrado, né? Mas, nesses próximos minutos, a gente vai falar, eu vou trazer algumas circunstâncias para vocês em relação a oportunidades tributárias dentro dessa apuração do Simples Nacional, essa apuração conhecida aí como simplificada, que é para alguns tipos de empresa, alguns tipos de atividades, existem várias regras, inclusive, para que você possa ingressar nesse regime simplificado, chamado aí de Simples Nacional. Então, vem comigo, o material também já está disponibilizado para vocês, montei com muito carinho, para que vocês possam aí ter esse acesso de forma muito prática, né? Nessas oportunidades que eu fiz aí, que eu levantei para vocês, tá? Então, eu vou trazer aqui a nossa apresentação, que também vai estar disponível a cada um de vocês. Então, o tema que eu escolhi para que a gente possa discutir nesses próximos minutos aí, são algumas oportunidades existentes na legislação tributária em relação ao Simples Nacional, essa forma de enquadramento simplificada. Meu nome é Ana Paula Haskell, possivelmente muitos de vocês, a gente já teve aí algumas aulas, já se conhece, né? Então, eu sou mestre em contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou de Santa Catarina, sou especialista em direito tributário, sou contadora, sou palestrante convidada desde 2014 pelo projeto Educação Continuada do Conselho Regional de Contabilidade aqui do meu estado, o estado de Santa Catarina, assim como também eu dou vários treinamentos, várias palestras por várias entidades, né, empresas aí, privadas e também vários sindicatos da categoria contábil, com o objetivo do quê? De trazer sempre a renovação tributária, sempre as circunstâncias interessantes da questão tributária e contábil que seja de fácil acesso a você, né? De uma forma simples e clara e direta. Esse é meu objetivo. Eu sou especialista em tributos federais, então a minha especialização são os tributos federais, então vocês vão ver que o foco que eu dou, inclusive para esse tema que a gente está discutindo aqui, são os tributos federais, né? Então eu vou trazer aí algumas oportunidades com foco dentro desses tributos federais. A gente vai tratar de algumas questões bem específicas. Sou consultora da área específica de contabilidade e dos tributos federais, aonde inclui IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS, também sou especialista na pessoa física e todas as declarações que envolvem esse grupo de tributos, como também a parte contábil, né? Então, venho há alguns anos já estudando esse tema, que eu me debruço já há bastante tempo para sempre aprimorar e trazer novidade a vocês. E também sou empresária contábil já há bastante tempo, com especialidade nos tributos federais. Caso você queira aí conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, aqui logo abaixo tem algumas redes sociais que, se você tiver interesse, por gentileza, fique bem à vontade. Sempre trago conteúdos gratuitos, né? Sempre trago informações também de fácil acesso, e uma delas, por exemplo, também é até mesmo a participação nesse congresso, né? Que é totalmente online, que você pode estar assistindo na sua casa, no conforto da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho, né? Sem custo algum, né? Então, veja que a gente faz aí bastante trabalho aí gratuito para que a gente possa realmente levar essa informação mais perto, mais próximo, mais rápido a você, né? Para que você realmente tenha um diferencial no mercado de trabalho. Então, meu objetivo é ser clara, objetiva e trazer possibilidades de ganhos a você, né?
Então, a gente vai tratar em relação à circunstância específica de algumas oportunidades dentro do Simples Nacional, dentro dessa apuração do Simples Nacional, que é uma das formas que você, quando constitui uma pessoa jurídica, você pode trazer a opção, tá? Pode optar por essa forma de tributação. Primeira coisa, você poder estar dentro do Simples Nacional já é uma circunstância de um benefício. Isso você tem que estar em mente, tá? Porque, via de regra, veja, via de regra, não é uma verdade absoluta, né? Porque há casos que isso não se aplica. Você estar no Simples Nacional, você já tem uma redução tributária, né? Quando você vai fazer um planejamento tributário, comparando aí com uma empresa, por exemplo, enquadrada nas outras formas de tributação, como o lucro presumido ou até mesmo o lucro real, né? A possibilidade de você ingressar nesse regime, ele é tão somente para as empresas que estão enquadradas juridicamente como microempresas e empresas de pequeno porte. Então, quando a gente fala que você vai optar em ser uma empresa aí enquadrada nesse regime simplificado de tributação, juridicamente você tem que estar enquadrado como ME ou EPP. O que é uma ME e o que é uma EPP, né? É um enquadramento jurídico onde tem vários aspectos bem específicos, que aí de forma bem resumida, não é a única coisa, você tem um enquadramento em relação ao faturamento dentro do ano calendário, ou seja, de janeiro até dezembro, um valor específico. Para que você seja uma microempresa, uma ME, dentro do ano calendário, você teria um faturamento aí de 0 a 360 mil. Para que você possa usufruir dessas circunstâncias e estar enquadrado como uma EPP, uma empresa de pequeno porte, o seu faturamento dentro do ano calendário, ele é aí a partir de 360 mil a 4 milhões e 800 mil. Veja, esse é um enquadramento jurídico aonde todas, veja, sem exceção, todas as empresas optantes pelo Simples Nacional devem estar enquadradas nesse regime específico aí de enquadramento. Então, consequentemente, dentro do ano calendário, você não poderia ultrapassar esse valor, né? A opção pelo Simples Nacional, quando você já é uma empresa constituída, né? Você tem que fazer, você tem que manifestar essa opção sempre até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano calendário, que você vai fazer lá no Via Portal do Simples Nacional. O Simples Nacional tem um portal super interativo, super tranquilo de você aí conhecer e mexer. Então, aí, se você está começando a falar de Simples Nacional nesse momento, né? Já dou uma dica, bota até mesmo no próprio Google, né? E coloca lá Simples Nacional, portal do Simples Nacional, você vai ver que você tem muitas informações de fácil acesso, né? Então, faça essa busca aí em relação a essa circunstância. Além desse enquadramento, um detalhe, né? Nem toda empresa enquadrada como MEPP é uma empresa optante pelo Simples Nacional. Por quê? O enquadramento jurídico, como uma MEPP, ele é uma circunstância de benefícios que você usufrui. E um dos benefícios é essa forma de tributação, o Simples Nacional. Mas você pode ter, por exemplo, uma empresa enquadrada no lucro presumido, inclusive no lucro real, onde juridicamente você tem esse enquadramento aí como ME e EPP. Então, isso é possível, tá? Agora, o contrário não é uma verdade, porque todas as empresas optantes pelo Simples Nacional têm que ser Simples Nacional, tem que ser ME ou EPP, perdão. Mas nem todas as MEs e EPPs são Simples Nacional, então só tem essa regrinha específica. Por quê? ME e EPP é um enquadramento jurídico, Simples Nacional é um enquadramento tributário, né? Então tem aí essa diferença em relação a essas duas coisas, que não são sinônimos. Isso é muito importante, até para que você saiba disso, para que você não tenha um problema de compreender a circunstância de exclusão dessa circunstância do enquadramento jurídico, tá? Então, isso estar bem claro é necessário. E essas regras, além das circunstâncias que eu já comentei com vocês, estão todas previstas lá no artigo 3º da Lei Complementar 123 do ano de 2006. Vocês vão observar que eu falo muito de legislação. Por quê, pessoal? Não é porque a Ana Paula
falou para vocês que, ok, não, vocês têm a obrigatoriedade de ir lá e verificar essa circunstância. Não, realmente é isso aí. A gente está aqui para ser o quê? Auxiliar vocês. Olha, tem essa circunstância, está previsto lá, mas isso não retira a obrigatoriedade individual de cada profissional de ir lá e verificar a circunstância na íntegra, porque nós temos a questão da responsabilidade contábil. Você nunca vai poder deixar isso de lado, tá? Então, quer saber, quer entender sobre enquadramentos e os benefícios que você tem aí estando nessa situação jurídica de estar enquadrada como ME e EPP, você tem a circunstância da lista aí na Lei Complementar 123 do ano de 2006, aí a partir do seu artigo 3º tem várias informações deste enquadramento, né? Então, além de algumas atividades que são permitidas, outras são vedadas, a questão quando você tem um mesmo sócio que participa em outras empresas, também tem as circunstâncias, em alguns casos, né, de somar faturamento e outros não. Então, a dica é a leitura desse artigo 3º, né? Quem já assistiu a minha aula de Simples Nacional sabe que eu entro nesses aspectos em cada itemzinho, né, e vou explicando individualmente cada circunstância, né? Mas aqui o objetivo é falar de algumas situações, alguns benefícios dentro do Simples Nacional, mas a dica que eu dou para vocês aí é dar uma olhadinha nesse artigo ou vem aí para a BSP, né, fazer o nosso MBA, que você vai ter isso na íntegra, a gente explora isso na íntegra para vocês, tá? Para que você possa estar dentro do Simples Nacional, você tem a circunstância de estar obrigatoriamente estar enquadrado aí juridicamente como ME e EPP, consequentemente ter um faturamento até 4.800.000 de janeiro até o mês de dezembro. Lembrando que, pessoal, se você constituir a tua empresa, ou seja, você abre o seu CNPJ em um mês diferente do mês de janeiro, você não tem a circunstância de poder ter aí o valor de faturamento dentro do ano calendário de 4.800.000. Você vai ter que fazer o quê? A proporcionalidade. O que significa dizer isso? Que, por exemplo, quando você tem a circunstância da constituição do teu CNPJ em um mês distinto do mês de janeiro, você vai ter que fazer a proporcionalidade para fins desse enquadramento. Que essa proporcionalidade nada mais é do que você ter a situação da divisão do valor do enquadramento dentro do ano calendário. Ou seja, se de janeiro até dezembro eu tenho um valor de 4.800.000, para você saber qual é o valor proporcional, é simplesmente pegar o valor de 4.800.000, dividir por 12, que é a quantidade de meses dentro do ano calendário, e multiplicar pela quantidade de meses de existência da sua empresa. Qual é o principal erro que as pessoas cometem aqui? Considerar só quando a empresa começa a ter atividade. Não, está equivocado. Você pode considerar a partir da constituição, do mês da constituição dessa empresa. Por exemplo, você constituiu a sua empresa no mês de novembro, aí do ano calendário correspondente. Então, você tem 2 meses até dezembro, certo? Novembro, dezembro. Nessa circunstância, você vai poder faturar dentro desses 2 meses o valor de R$800.000, para que você possa ser mantido nessa simplificação de tributação, tá? Que os R$800.000 nada mais é do que os 4.800.000 dividido por 12 e multiplicado por 2, né? Que dá o teu valor aí de enquadramento de 4.800.000, para que você possa permanecer nesse regime simplificado de tributação. Então, um detalhe bem interessante em relação a isso. Além disso, as empresas que são optantes pelo Simples Nacional têm mais uma regra específica, ou seja, dentro do território nacional, dentro das circunstâncias dentro do Brasil, você pode ter um faturamento de 4.800.000. Com uma forma de bonificação, uma forma de incentivar o processo de exportação, para que você se mantenha também nesse sistema simplificado de tributação, você pode, além dos 4.800.000 dentro do território nacional, você também tem as circunstâncias de poder ter um faturamento de mais 4.800.000 para fins de exportação, ou seja, eu posso ter um faturamento dentro do território nacional de 4.800.000, mais 4.800.000 quando for exportação. Só um detalhe e bastante cuidado, tá?
Quando se fala do Simples Nacional, existe uma regra específica quando a gente fala de exportação de serviço, tá? Quando você exporta mercadoria, então vou exportar, vou vender óculos, né? Vou exportar, vender aí esses meus óculos, vou vender para outro país. Nessa circunstância, é muito mais palpável você ter essa informação de quando é uma exportação. Então, quando você é o exportador ou quando você vende para uma comercial exportadora, você tem essa situação de ter mais 4.800.000 para fins dessa exportação. E como que isso vai acontecer? O que é exportação de produto, né? É quando você tem aí o ingresso dessa divisa e quando você remete essa mercadoria aí ao exterior, você tem essa caracterização da exportação de um produto. O grande detalhe, isso só vale para as empresas optantes pelo Simples Nacional, bastante atenção aqui, tá? É a circunstância da exportação de serviço. Quando você tem a circunstância de exportar serviço, existe uma regra específica para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Para ser considerado exportação de serviço, inclusive ter a circunstância de segregar essa receita do mercado interno, né? E até mesmo ter benefícios de exclusão, por exemplo, da tributação do PIS e da COFINS, porque quando uma empresa optante pelo Simples Nacional, ela exporta um produto ou serviço, não há incidência aí desse PIS e dessa COFINS. Você vai segregar, você não vai tributar o percentual desse PIS e dessa COFINS quando há esse processo de exportação. Nessa circunstância, só tem um detalhe bem importante específico aqui, né? A exportação do serviço, ela é caracterizada para as empresas optantes pelo Simples Nacional quando há o ingresso de divisas, perfeito? Né? Quando há essa negociação, há esse processo de ingressos de divisas, e também, gente, quando o efeito do serviço for sentido lá fora. E aí tem um detalhe que daí é específico do Simples Nacional. Por quê? Se você, por exemplo, está me contratando, está contratando a Ana Paula, né? Para verificar a circunstância de uma empresa, por exemplo, alemã, né? E estou aqui no Brasil, estou aqui na minha casa em Florianópolis, né? E aí você me diz, Ana, quer fazer um trabalho lá para uma empresa da Alemanha? Quero. Se eu sou uma empresa optante pelo Simples Nacional, se há esse ingresso, na empresa da Alemanha me contrata, existe aí a questão financeira entre países, né? Caracterizando aí essa situação de ingressos de divisas, né? Ok, aqui inicialmente tem uma exportação. Se eu for Simples Nacional, eu tenho que tomar cuidado. Vai ser caracterizada a exportação se o efeito do serviço for sentido lá fora. Como que isso vai acontecer? Por exemplo, a Ana Paula está aqui, em Santa Catarina, Florianópolis, perfeito, e essa empresa me contratou para que eu possa dar suporte lá para a empresa da Alemanha. Então, mesmo que eu esteja aqui, não saí de Florianópolis, né? Estou lá dando assessoria para aquela empresa. Então, onde está sendo sentido o efeito desse serviço? Inicialmente, lá naquela empresa. Perfeito? Lá na Alemanha, aqui é exportação de serviço, você não vai ter a incidência de PIS e COFINS, por exemplo, né? Porque quando você tem a exportação de serviço, um benefício interessante, não paga PIS e COFINS, e além disso, você tem a segregação. Pode faturar 4.800.000 no mercado interno, mais 4.800.000 no mercado externo, né? Agora, por exemplo, quando que isso não se caracterizaria uma exportação de serviço? Vamos pegar mais ou menos o mesmo exemplo, né? A empresa lá da Alemanha contrata a Ana Paula para prestar o serviço, há o ingresso de divisas, porque há o pagamento entre países, né? Há o processo de fazer a invoice por obrigatoriedade aqui, e nessa circunstância ela me contrata porque ela está abrindo uma filial aqui no Brasil. Ela quer que eu faça o planejamento tributário para a empresa que já está aí constituída aqui dentro do país. Então, veja, o serviço, o resultado do serviço está sendo sentido aqui. Então, daí, nesse caso, não há exportação de serviço, você não pode segregar o PIS e COFINS nesse processo, tá? Então, um detalhe bem importante e bem interessante dessa situação. Então, já aí um benefício legal, interessante, que quando você tem uma empresa optante pelo Simples Nacional, você pode ter o faturamento dentro do território nacional de 4.800.000. Quando você vai exportar, você pode ter mais 4.800.000 para fins de exportação. E além de ter esse valor aí duplicado para fins de exportação, você não tem a incidência, por exemplo, aí do nosso PIS e da nossa COFINS, né? Então, você vai reduzir
reduzir esse percentual correspondente ao nosso PIS e à nossa COFINS para fins de apuração. Isso é demonstrado dentro do teu PGDASD, que é o aplicativo que você gera a sua guia, né? E aí, no próprio aplicativo, ele faz essa segregação. É importante que você saiba para que você possa informar dentro do aplicativo de forma adequada, inclusive para verificar se está sendo feito essa segregação dessas duas contribuições sociais, né? Então, um detalhe bem importante e bem interessante aí de mais um benefício aí dentro do Simples Nacional. Então, veja, gente, quando a gente fala de empresas optantes pelo Simples Nacional, nós temos aí muitas empresas enquadradas dentro desse regime simplificado de tributação. Então, mais de 5 milhões aí com o último levantamento em 2019, né? E há estudos que dizem que se essa forma de tributação ela fosse extinta, né? Ela fosse inutilizada ou fosse retirada da possibilidade de a gente utilizar essa forma de tributação, diz, né, alguns estudos, existem alguns estudos aí publicados, né, até mesmo pelo próprio Sebrae, dizendo que 70% dessas empresas, né, imagina esses 5 milhões aí de empresas, possivelmente aí iriam fechar as suas portas, tá? Então, você poder estar nesse regime tributário, além das circunstâncias inicialmente de simplificação do processo tributário, existe também uma ajuda considerável aí das empresas, porque em muitos casos tem uma redução tributária, bem importante, bem interessante, que você vai poder usufruir, né? Todas as empresas, isso aqui você nunca pode retirar, tá? Quando você vai constituir uma empresa, ou quando você vai querer mudar o regime tributário de uma empresa, a gente não pode assumir que sempre o Simples Nacional é mais vantajoso, né? Você tem que sempre fazer um planejamento tributário, tá, gente? Mas, via de regra, veja, bastante atenção aqui, tá? E essa informação que eu vou trazer para vocês não retira a obrigatoriedade de vocês manterem um planejamento tributário, né? Por gentileza, né? Isso jamais pode ser deixado de lado para que você possa trazer aí uma circunstância muito interessante para o teu cliente, tá? Isso jamais pode ser retirado. O planejamento tributário é fundamental para enquadrar a empresa de forma adequada entre as possibilidades tributárias, tá? Mas, quando você tem uma empresa aí optante pelo Simples Nacional, você tem a caracterização e enquadramento por anexos, 5 anexos. Dentro dessa tributação desses 5 anexos, você tem a centralização tributária de todos os tributos aí obrigatórios para fins de recolhimento, tá? Que seria o nosso IRPJ, contribuição social, PIS, PASEP, COFINS, IPI, quando tem a necessidade de ser um processo de industrialização, né, ou importação, ICMS, quando você tem a circunstância de venda de produto ou transporte, por exemplo, intermunicipal, interestadual, o ISS, quando você tem a situação da prestação de serviço, vai ser segregado em relação a cada anexo, e a parte patronal também está inserida dentro desse regime tributário, tá? Um detalhe importante, o único anexo que não tem a parte patronal incluída é o nosso anexo 4, que daí você tem que pagar a parte patronal como se fosse aí uma empresa, aí a gente aqui chama de empresa normal, né? Mas uma empresa enquadrada aí no lucro real, lucro presumido, a parte patronal ela não tem um benefício específico. Então, você enquadraria essa empresa, tributaria a parte patronal igual, tá? Então, como que é essa divisão desses enquadramentos específicos das nossas empresas optantes pelo Simples Nacional? A partir do momento que você sabe, olha, eu posso ser empresa do Simples Nacional, daí você vai estar enquadrado em alguns dos anexos aqui correspondentes, tá? Então, como que vai ser esse enquadramento correspondente da tua empresa, né? Vai ser por atividade que você executa. Então, por exemplo, se você é uma empresa que é um comércio, quando você é uma atividade caracterizada como comercial, você vai estar no anexo 1. Quando você é uma indústria ou equiparada à indústria, você vai estar enquadrado no anexo 2, aonde há a tributação correspondente de todos os tributos dentro dessa guia que você gera de forma mensal, que é paga sempre até o dia 20 do mês subsequente, né? E o cálculo da tributação é sempre feito considerando que a receita dos teus últimos 12 meses, né? Então, quanto maior a tua receita nos teus últimos 12 meses, maior vai ser a tua alíquota a ser aplicada. Então, um detalhe bem importante. Diferente do enquadramento que a gente comentou antes, né? Uma coisa é você poder estar dentro do Simples Nacional, onde você tem um enquadramento do teu faturamento dentro do ano calendário, de janeiro até dezembro.
ou proporcional, caso você constitua a tua empresa num mês diferente do mês de janeiro. Outra coisa é a questão tributária. Questão tributária, você vai ter a tua tributação, vai ter a alíquota efetiva, que é o cálculo que você faz mensal, considerando a tua receita bruta dos teus últimos 12 meses. Ou seja, teve qualquer variação da tua receita bruta dos teus últimos 12 meses, você vai ter uma variação da tua alíquota efetiva a ser tributada sobre a sua receita daquele mês, tá? Então, um detalhe bem interessante e bem importante em relação a isso. Uma coisa é enquadramento, outra coisa é tributação. Enquadramento é faturamento de janeiro a dezembro, dentro do ano calendário. A tributação, você sempre considera o quê? Considera a tua receita bruta dos teus últimos 12 meses, tá? Se você é uma empresa comercial, anexo 1. Se você é uma indústria ou equiparada, anexo 2. Se você é serviço, você vai ficar entre o anexo 3, 4 e 5. E não é uma opção, vai depender da atividade que você executa, tá? Todas as atividades, todas as possibilidades, esses enquadramentos, existe literalmente uma lista de atividades, né? Elas estão aí dentro do artigo 18 da Lei Complementar 123 do ano de 2006. Estão todas listadas lá no artigo 18, tá? O anexo 3, ele é um anexo mais vantajoso, porque ele é mais barato, tá? Do que o anexo 5, por exemplo. O anexo 3, você começa com uma alíquota inicial, se você tiver uma receita dos seus últimos 12 meses até 180 mil, de 6%. Já as empresas que estão no anexo 5 começam aí com uma tributação de 15,5%. Então, tá vendo que começa a ver algumas circunstâncias específicas que talvez não é tão vantajoso aí você estar no Simples Nacional, principalmente quando você cai aqui no anexo 5, então tem que ter bastante atenção, tá? Então, anexo 3 são aquelas atividades um pouco mais, que não há uma necessidade, por exemplo, de ter uma atividade profissional envolvida, tá? Então, as atividades profissionais, via de regra, estão no anexo 5, exceto qual atividade? Contabilidade. Contabilidade está no anexo 3, esse anexo aqui mais vantajoso, né? Em contrapartida, nós, contadores, temos que fazer o quê? Atendimento gratuito ao microempreendedor individual, que é aí o atendimento de abertura desse MEI, e a primeira declaração, né? Então, isso tem que ser feito gratuitamente, também responder algumas perguntas socioeconômicas, caso sejam direcionadas a nós, né? Mas nós temos aí uma situação bem interessante na tributação dentro do Simples Nacional, que mesmo que sejamos aí atividades, né, uma classe que tem uma atividade profissional, inclusive regulamentada, ela está no anexo 3, o anexo mais vantajoso, tá? Por exemplo, outras atividades são anexo 3, né? A questão, por exemplo, de mecânica é anexo 3. Quando você tem uma empresa de turismo, é anexo 3. Então, as atividades mais que não têm a circunstância mais profissional, de atividades regulamentadas, tá? Diferente do anexo 5. Então, as atividades, por exemplo, medicina veterinária, odontologia, fisioterapia, né, toda a parte aí que é regulamentada, exceto contadores e os advogados, né, que os advogados estão no anexo, o direito, né, está no anexo 4, é anexo 5. Então, toda essa parte que tem necessidade de uma questão profissional mais específica é anexo 5. Então, começa já com uma alíquota de 15,5%, já uma alíquota um pouco mais alta, tá? Só que tem um detalhe bem importante e fundamental aqui, e é outro benefício que tem que tomar cuidado, e gente, planejamento tributário, é um cuidado que você tem que ter com o seu cliente, né? Todas, veja a palavra, todas as atividades, todas as empresas que se enquadrarem aí, que tiverem inicialmente o seu enquadramento no anexo 5, podem, de forma mensal, ir para o anexo 3. De que forma? Caso você tenha uma folha de faturamento aí, igual ou proporcional a 28%, que é o tal do fator R. Se você tem uma receita e tem uma folha de pagamento, se a tua folha de pagamento tiver um percentual equivalente a 28%, né, ou maior do que esse percentual, você tem a possibilidade de migrar de uma alíquota de 15,5%, que é o anexo 5, para uma alíquota muito mais interessante, 6%
para o anexo 3. Só que essa análise tem que ser feita de forma mensal e tem que ser mantido aí os 28%, que é o tal do fator R. O fator R, gente, nada mais é do que a folha de pagamento paga dos teus últimos 12 meses, dividido pelo teu faturamento auferido dos teus últimos 12 meses, que é a proporção da tua folha de pagamento igual ou superior a 28%, né? Se você tiver, você vai para um anexo mais interessante, mais vantajoso, né? E aí, gente, chama aí o teu cliente, e inclusive é uma circunstância bem importante, porque qual o objetivo disso, né? De você fomentar o emprego, né? Então, não é só você ter benefícios como empresa, mas também você gerar possibilidades de ter mais empregos. Então, esse é o objetivo primordial, né? Então, pense nisso e montem a estratégia com o cliente de vocês. Então, aumentem, às vezes é bem interessante você aumentar essa folha de pagamento, porque, inclusive, a própria parte patronal está dentro do Simples Nacional. Por que não é, talvez, interessante aí realmente, né, tentar e pensar, né, nesse aumento de valores, tá? Então, uma dica aí que eu dou para vocês. E você pode, por exemplo, num mês ter um prolabore X e no outro Y? Pode. Né? Pode, aí considerando que exista aí a exerção, que tenha a circunstância de você exercer a atividade, não há problema nenhum. Isso pode acontecer e você pode usar isso, inclusive, como estratégia, né? Planejamento tributário, nada que está que não tenha impedimento você pode fazer. Não há na legislação dizendo que você não pode aumentar ou diminuir o salário das pessoas que estão aí como prolaboristas de vocês, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês. Claro, se for funcionários, tem todo o critério da legislação da parte previdenciária tem que ser seguido, né? Mas aí uma dica aí, inclusive, para você ter benefícios, tá? Anexo 4, quem está no anexo 4? As empresas que são as construtoras, o design de interiores e os nossos advogados, que é o anexo 4, tá? Esse anexo 4, a diferenciação dele, que é a parte patronal, se você tiver folha de pagamento, ela vai ser tributada segregada do Simples Nacional, tá? Porque não está incluído a parte do CPP. Aqui mais uma dica para que você possa aí ter benefícios. Se você é anexo 5, pense nisso que eu comentei com você, né? Olhe com muito carinho para a sua folha de pagamento, tá? Dicas de planejamento tributário, lembrando que o que eu falo para vocês jamais retiraria a necessidade de um planejamento tributário planilhado no Excel, tudo bonitinho, para que você possa ter a comparabilidade de forma exata para verificar o que é mais importante e mais interessante para cada empresa. Cada empresa é uma história, tá? Então, um detalhe bem importante em relação a isso. Via de regra, no planejamento tributário, quando você está enquadrado, veja, no anexo 1, anexo 2 e anexo 3, quando você tem um faturamento aí correspondente, claro, você está dentro do Simples Nacional, está enquadrado nesse regime de tributação, né? Você está nessa circunstância, via de regra, quando você tem um faturamento até nos últimos 12 meses, até 3 milhões, olha a dica que eu estou trazendo para vocês, até 3 milhões, via de regra, os planejamentos demonstram aí uma circunstância mais vantajosa estar no Simples Nacional, quando você está no anexo 1, anexo 2 e anexo 3. Até 3 milhões, via de regra, é mais interessante você estar nesse regime tributário. Anexo 5, cuidado. Por que cuidado, tá? Seria uma vantagem você permanecer no Simples Nacional, vai muito pela possibilidade de você ter a circunstância de migrar para o anexo 3, que essa análise tem que ser feita de forma mensal, perfeito? Esse é o primeiro detalhe. E a outra circunstância, tem que pensar de forma bem simplista, tá? Quando você tem uma empresa aqui enquadrada no anexo 5, você começa com uma tributação de 15,5%, perfeito? Se você não tem uma folha interessante aqui, ou aí muitos falam, não tenho folha de pagamento, quando você pensa, por exemplo, numa execução de um trabalho dentro do lucro presumido, do serviço, né? Dentro do lucro presumido, você vai ter o IRPJ, contribuição social, PIS e COFINS. De forma direta, você tem uma alíquota a ser aplicada. Lógico, tem adicional, né? Mas você tem uma alíquota aí desses 3 tributos por volta de 11,93, né? 11,33, 11,93. Aí vamos arredondar, 12%, tá? É aí que você tem o IRPJ, contribuição PIS e COFINS, que nada mais é do que 32% vezes 15, 32% vezes 9, né, que é a alíquota direta, lógico, não pode esquecer de fazer o adicional, né, que é só de forma super simplista, né,
PIS e COFINS no lucro presumido são cumulativos, né, que é 0,65% e 3%. Aí, se você somar, você chega aí muito próximo do percentual de 12%, né? Simples Nacional, 15,5%. Opa! A gente está vendo aí uma situação, uma possibilidade possível de uma ser mais estratégico, talvez você estar no lucro presumido. Daí você tem o ISS, né? Se o teu ISS é 2%, né, você tem uma alíquota de 14%. Então, veja, o que vai demandar quando você não tem a circunstância de ter uma folha de pagamento aqui que migre para o anexo 3, né, um percentual superior a 28%, é o que você paga aí dentro da folha de pagamento. Por quê? Você tem dentro do Simples Nacional 15,5%, dentro do lucro presumido, claro, dependendo do teu ISS, né, 12%, 11,93%, mais o teu ISS, se for 2%, né, 14%. Então, é mais interessante, talvez, o lucro presumido. Mas se você me diz, Ana, o meu ISS aqui é 5%, beleza, então já se demonstra uma vantagem interessante possível no Simples Nacional. Então, veja, você vai fazer essas regrinhas até para poder aí verificar o que é mais interessante para você. Então, dicas aí de processo de enquadramento tributário, tá? Alguns benefícios que as pessoas acabam se equivocando. Detalhe, as empresas, as pessoas jurídicas que ingressarem no Simples Nacional, elas só, veja a palavra, somente só, podem usufruir dos benefícios que estão listados na Lei Complementar 123 ou na resolução aí advindas do Comitê Gestor do Simples Nacional. Se a legislação própria do Simples Nacional não prevê o benefício, você não pode usufruir de benefícios que estão em outras legislações. Detalhe bem importante em relação a isso, tá? As empresas optantes pelo Simples Nacional têm uma circunstância de poder se beneficiar da redução da tributação do PIS e da COFINS, que são um dos tributos que você tá dentro do teu recolhimento, né? Que são duas contribuições sociais, o nosso PIS e a nossa COFINS. Esse PIS e essa COFINS, eles possuem vários benefícios, né? Um deles, por exemplo, é a questão da alíquota zero, da alíquota diferenciada, que depois tem uma redução a zero, que isso é diferente, tá? Uma coisa é o produto ser alíquota zero, outra coisa é você ter uma redução a zero, são coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, existe o produto, por exemplo, fruta. Fruta, o produto é alíquota zero, né? Desde a primeira cadeia. Outra situação é você ter uma tributação diferenciada em um determinado momento e depois se reduzir a zero, que são os produtos chamados de monofásicos, né? São dois benefícios diferentes, perfeito? E aí, inclusive, tem formas e circunstâncias diferentes, tem enquadramentos diferenciados e são coisas diferentes, tá? As empresas optantes pelo Simples Nacional, como eu comentei com vocês, só podem usufruir dos benefícios que estão na legislação do Simples Nacional. Por quê? Estar no Simples Nacional já é um benefício, então você não pode aí montar dois camelos ao mesmo tempo, né? Ou você é Simples Nacional, ou você é lucro presumido e usufrui dos benefícios de quem é lucro presumido. Ou você é lucro real, usufrui das circunstâncias de quando você é lucro real. Se você é Simples Nacional e você optou por isso, e esse enquadramento ele é irretratável para todo o ano calendário, salvo se você tiver alguma circunstância que lhe retire dessa forma de tributação por obrigatoriedade, você vai ser uma opção irretratável até o final daquele mês correspondente, tá? Quando a gente fala de PIS e COFINS, nós temos vários benefícios, né? Alíquota zero, frutas, verduras são alíquota zero, produtos monofásicos, que são, por exemplo, perfumaria, farmacos, combustível, entre aspas, depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, né? E são produtos autopeças, são produtos monofásicos, que são o quê? Existe uma tributação concentrada em uma determinada etapa, e posteriormente você tem a circunstância de não ter mais a tributação desse PIS e dessa COFINS, tá? São coisas diferentes. Ou depois tem o benefício, por exemplo, de exportação. Exportação, o Simples Nacional pode aí excluir do PIS e COFINS. A gente até já falou nos slides anteriores, né? Então, quando você tem a circunstância de observar esses benefícios, tem que tomar cuidado.
De forma bem simplista. Quando você tem um produto que é alíquota zero, esse produto, quando é alíquota zero, frutas e verduras, né? Você no Simples Nacional não pode reduzir, infelizmente, tá? Não pode reduzir. Agora, quando você é uma empresa, por exemplo, que está revendendo um produto que é monofásico, por exemplo, um varejista, um farmaco, né? Uma farmácia, por exemplo, né? Ou vende perfumaria lá no varejo, ou você vende outros tipos de autopeças, uma mecânica, por exemplo, que vende essas peças, você pode aí reduzir esse PIS e essa COFINS. E tem muita gente deixando de fazer essa redução, gente, tá? Então, quando você tem a circunstância de estar no Simples Nacional, a primeira coisa que tem que entender, só pode usufruir do benefício que está previsto na legislação. A redução do produto monofásico está prevista na legislação. Lá no artigo 18 da Lei Complementar 123, você pode usufruir aí dessa redução correspondente e aí não tributar o PIS e COFINS quando você estiver nessa posição aqui, ó, de ser o varejista desses produtos, tá? Detalhe, existe uma lei, inclusive a lei 1911, tá? A lei 1911 e também uma lei anterior fala que as empresas, até por isso que eu coloquei aqui a farmácia, tá? Fala que as empresas optantes pelo Simples Nacional não poderiam reduzir esse PIS e COFINS, mas você tem uma lei complementar que é superior a uma lei originária dizendo que pode. A legislação tributária tem dessas coisas? Tem, pessoal. Então, você tem leis contraditórias, mas o que vai valer? Primeiro, quem que você é? Se você é uma empresa optante pelo Simples Nacional, aplica a legislação do Simples Nacional. Qual é a lei? Lei Complementar 123. Se existe uma lei que diz, olha, pode reduzir, existe inclusive entendimentos da Receita Federal do Brasil nesse contexto, você pode reduzir, tá? Daí você pode estar lembrando, mas não saiu uma circunstância vedando essa possibilidade? Saiu, mas a análise da não redução era anterior à alteração da Lei Complementar 123 de 2006. Desde 2009, se eu não estou enganada, você pode usufruir dessa redução dos produtos monofásicos, tá? Esse já é o entendimento da Receita Federal há muito tempo e tem gente ainda que se debate em relação a isso, gente. Pode, você pode. Vai lá na lei, você vai estar lá escrito que os produtos monofásicos, você pode aí ter essa redução, tá? A própria resolução 140 de 2018 também traz essa informação, tá? Então, você pode. Então, quando você tem a circunstância de revenda no varejo de autopeças, cosméticos, perfumaria e farmacos, né? Você, quando estiver nesta posição aqui, ó, você lá dentro do seu PG-10D, você vai dizer que você é um produto monofásico e você pode aí reduzir. As empresas optantes pelo Simples podem fazer essa redução, tá? Se você é um industrial e se você pode ser um industrial, se é uma atividade que não seja vedada ao Simples Nacional, você também vai tirar da tributação do Simples Nacional, mas cuidado, você tem que pagar a tributação concentrada, mesmo sendo Simples Nacional. Porque quem está aqui, ó, nessa posição aqui de industrial, tem que pagar o PIS e COFINS, um percentual mais elevado que é o PIS e COFINS da cadeia, que é que concentra-se a tributação nessa primeira etapa aqui. Se caso você é uma empresa optante pelo Simples Nacional e você está nessa posição, você pode aí fazer a segregação, mas tem que fazer o recolhimento do PIS e COFINS separado, tem que fazer o recolhimento com aquela alíquota maior. Se você estiver nessa posição, você não paga PIS e COFINS desses produtos aqui citados. Combustíveis também. Só teve uma alteração da legislação do diesel e do gás de cozinha, tá? O diesel e o gás de cozinha, mesmo sendo combustíveis, né? Eles tiveram uma alteração passando para alíquota zero, aí no dia 1º de março desse ano. Então, tem um detalhe interessante em relação a isso. Tem que tomar cuidado, porque produto com alíquota zero, você não pode ter essa circunstância dessa redução, tá? Então, detalhe aí bem importante dessa situação. Então, quando você é uma empresa optante pelo Simples Nacional, faça a avaliação aí de vocês e não precisa pagar PIS e COFINS. Gente, tem gente pagando PIS e COFINS desnecessariamente? Tem bastante gente, tá? Então, aí é mais uma dica que eu trago para vocês. Se você é um varejo, não precisa pagar aí o seu PIS e a sua COFINS em relação a esses
produtos, tá? Nós temos as circunstâncias, já comentei com vocês da exceção dos combustíveis, né? Então, os combustíveis é a mesma situação do slide anterior. Você Simples Nacional, se você é um posto de combustível, você não paga o PIS e COFINS aqui quando você é o varejista, tá? Só cuidado, porque o diesel e o gás de cozinha nós tivemos uma alteração aí recentemente, tá? Outro detalhe interessante das bebidas frias. Cuidado com bebidas frias, tá? Primeiro, o que são bebidas frias? As regras de bebidas frias e até a caracterização de bebidas frias, se você quiser anotar, estão todas previstas na Lei 13.097 do ano de 2015, tá? Lei 13.097 do ano de 2015. O que são bebidas frias? Chopp, cerveja, água gaseificada, atenção, água gaseificada e refrigerante. Mas, Ana, a água não é monofásico também? Não, a água gaseificada, ok, ela é monofásica, ela tem uma tributação aí, tanto na indústria quanto também no atacadista. Só há uma redução no varejo, perfeito? A água natural que você adquire, ela é alíquota zero. Você, empresa optante pelo Simples Nacional, não pode usufruir dessa redução desse PIS e COFINS, está equivocado. Isso aqui é alíquota zero, tá bom? As bebidas frias, elas tiveram essa alteração bem interessante a partir de 2015, que trouxeram a tributação para o industrial, trouxeram a tributação para o atacadista e reduziram a tributação dessas duas contribuições aqui no varejista. E aí se questionou, ok, empresa optante pelo Simples Nacional também pode reduzir essa situação quando estiver aqui nessa posição da revenda. Então, por exemplo, você é uma empresa optante pelo Simples Nacional, um pub, um barzinho, um botequinho, um mercado, né? Hotel que vende aí esses produtos, quando está vendendo, restaurante que vende esses produtos, você pode ou não pode reduzir? A gente ficou meio assim, né? E aí, pode ou não? Quando saiu a legislação, o entendimento é que sim, você poderia, mas não estava tão claro, porque não estava previsto na própria Lei Complementar 123. Mas qual é o entendimento, tá? Daí já começa a se costurar os entendimentos. Considerando o próprio decreto das bebidas frias, se eu não me engano é o 8.846, mas na lei, a lei 13.097 de 2015 já prevê isso, tá? Já tem essa previsão. O decreto também ele traz isso. Você pode botar até no Google, decreto bebidas frias, vocês vão encontrar que quem estiver nessa posição aqui, ó, no varejo, você pode aí reduzir esse PIS e COFINS. E também saiu uma solução de consulta da Receita Federal do Brasil, dizendo que quando você é o varejo, aqui você tem a possibilidade da redução também desse PIS e COFINS. Então, a gente tem aí esse entendimento, veja, entendimento, né? Que quando você está nesta posição aqui, você pode também reduzir o PIS e COFINS. Qual que é o detalhe, assim, desconfortável dessa situação? Primeiro que o ideal seria estar na lei complementar, né? Mas a gente tem aí circunstâncias importantes, interessantes, que você pode usufruir desse entendimento, né? Lei 13.097 do ano de 2015, e a circunstância também aí da própria solução de consulta, né? Que saiu, se não me engano, em 2018, tá? Então, existe também uma solução de consulta, pode até colocar no normas da Receita Federal do Brasil, vocês vão encontrar essa solução de consulta que ela traz esse entendimento, tá? Que você, estando aqui, pode usufruir dessa redução, mesmo que seja alíquota zero. Então, uma situação um pouco diferenciada, mas pode, tá? Gente, então você tem que segregar isso. E dentro do PG das D, onde que você coloca? Aqui o entendimento que você deveria colocar como produto monofásico, tá? Não há, dentro do PG das D, uma situação específica para as bebidas frias. Então, veja, tem um desconforto aí, mas esse é um entendimento a partir dessas legislações, tá? Então, atenção, se você é uma empresa optante pelo Simples Nacional e você tem a circunstância de revender no varejo autopeças, cosméticos, perfumaria, combustível, bota uma exceção aí ao diesel e ao gás de cozinha que estava aí nessas alterações, né? Produtos farmacêuticos e bebidas frias, você tem a possibilidade de não ter a incidência de poder segregar o percentual das nossas duas contribuições, o nosso PIS e nossa COFINS. Então, você tem que fazer isso planilhado ou o teu sistema, bastante cuidado, tá?
Porque às vezes o teu cliente contrata um sistema e o sistema não está adequado, né? Nós, como profissionais da área contábil, nós temos que estar ali do lado do nosso cliente, inclusive para ajudar a fazer essa classificação desses produtos, tá? Então, aí existe a circunstância específica dos produtos que aqui estão listados, né? Desses tipos que é autopeças, cosméticos, perfumaria, os combustíveis, bota uma atençãozinha, fármacos, bebidas frias, aí as bebidas frias é só aqui nessa posição aqui, de você poder reduzir esse PIS e essa COFINS, tá, gente? Então, aí são benefícios que muitas pessoas esquecem de fazer essa segregação. E nós, como profissionais da área contábil, você que está aí na parte jurídica, você pode ter na mesa aí um percentual interessante de arrecadação a maior desse PIS e dessa COFINS. Ana, não sabia disso e agora? O que você faz? Você pode retificar o seu PG das D nos seus últimos 5 anos, tá? Gente, eu falo de Simples Nacional, né? Eu dou a aula de Simples Nacional, dou consultoria de Simples Nacional há muito tempo, há quase 10 anos, tá? Como palestrante, como aí professora específica aí dessas áreas tributárias, tá? E consultoria também. Gente, é raro eu chegar após uma turma, inclusive até hoje, né? Então, dei aí Simples Nacional há pouco tempo aí, e que eu não trago essa informação que as pessoas, que alguém ao final venha dizer, Ana, então eu realmente posso segregar? Sim, pessoal, você realmente pode segregar. Olha o benefício aí que a gente está deixando escapar pelas nossas mãos, né? Então, verifique aí específico as suas empresas que você já tem, inclusive, né, tem gente montando planos de recuperação desses valores, né? E como que você recupera? Você tem que fazer a retificação do teu PG das D, não pode estar com a casa, né? Não pode ter o telhado de vidro, né? Tem que tomar bastante cuidado aí com isso, porque você está pedindo um valor de volta para a Receita Federal do Brasil se você retifica os últimos 5 anos. E a própria Receita Federal do Brasil diz, olha, se você retificar o PG das D, eu vou poder reter essas informações, porque ela quer saber por que ela vai ter que devolver um dinheiro para você, onde está o erro, né? E ela pode aí questionar esse erro com você, tá? Então, esse detalhe, você pode, eu recomendo que faça, lógico, né? Mas eu ouço muito isso, né? Ana, legal, tô sabendo isso agora, mas vou fazer só daqui para frente. Daí vocês podem imaginar vários motivos pelos quais as pessoas optam por isso e não querem recuperar o valor, né? Daí cada empresa tem a sua história que você pode, aí junto com o seu cliente, balancear essa circunstância, né? Eu sempre oriento, sempre retifique, porque é um dinheiro seu, né? Mas muita gente argumenta que só quer daqui para frente. Daí é individual esse processo. Mas é uma oportunidade que você está tendo aqui, uma redução interessante dos seus tributos, tá? Não precisa pagar, né? Em relação a chopp, refrigerante, água gaseificada. Ana, eu tenho um bar e vendo água natural, sem gás. Posso reduzir da minha apuração? Não pode, tá? Só água gasificada. Perfumes, autopeças, combustíveis, né? Exceto aquelas situações que eu comentei com vocês, vocês podem reduzir e não ter a tributação desse PIS e COFINS. Então, imaginem o montante, né? Quando a gente fala de, muitas vezes, dependendo do porte da empresa, de um valor muito considerável, tá, gente? Nessa possibilidade aí de recuperação desses valores. Então, mais uma dica aí para vocês. Quando a empresa, optando pelo Simples Nacional, estar no varejo, revendendo produtos que são substituição tributária para PIS e COFINS, atenção, substituição tributária para PIS e COFINS, você também pode reduzir essas duas contribuições na apuração. Quando você é o varejista que vende cigarros, cigarrilhas e motocicletas novas, né? No varejo, você também pode ter essa redução e pode aí deixar de tributar o PIS e COFINS, tá? Então, quando você vende cigarros, cigarrilhas, não precisa pagar o PIS e COFINS quando você é um varejista. Então, um detalhe em relação a isso. Ana, não sabia, não faço segregação, vou começar a fazer agora. Posso recuperar os últimos 5 anos? Pode sim, com certeza, tá? Outra oportunidade que você pode analisar, até eu já dei aí uma explicação anteriormente, né? É as empresas que estão enquadradas no anexo 5, né? Quais são essas empresas? Medicina veterinária, medicina, enfermagem, a parte de consultoria, né? Todas as atividades profissionais que podem estar no Simples Nacional, que não sejam aí contabilidade, né? E que não sejam direito, estão no anexo 5. Mas todas as atividades, sem exceção,
podem migrar para o anexo 3, que é um anexo mais vantajoso. Então, quando se está no anexo 5, você tem uma tributação inicial de 15,5%. Quando está no anexo 3, tem uma tributação inicial de 6%. Lógico, quanto maior a tua receita dos últimos 12 meses, maior vai ser a sua alíquota, tá? Então, são alíquotas iniciais. Mas todas as empresas que aqui estão podem migrar para esse anexo aqui um pouco mais vantajoso, desde que a proporção da tua folha de pagamento paga nos últimos 12 meses tem um percentual equivalente ao percentual de 28%, igual ou superior a esse percentual, que é o nosso tal do fator R. Se teu fator R, que é a divisão da tua folha de pagamento, paga nos últimos 12 meses, dividido pelo faturamento da empresa, do faturamento auferido da empresa, você tem a circunstância de migrar para esse anexo aí mais interessante, mais vantajoso para você. Então, uma dica aí que eu trago para vocês, tá? Então, um detalhe bem importante, bem interessante. E aí você pode avaliar. Outra dúvida que sempre surge, quando você abre uma empresa optante pelo Simples Nacional, você pode, em alguns casos, há pessoas que trazem isso como planejamento tributário, né? Sempre tem que ser avaliado isso, que tem mais do que uma atividade na empresa. Quando você vai fazer o cálculo do fator R, então, por exemplo, você tem uma atividade comercial e uma atividade que está lá no anexo 5, então você tem essas duas atividades. Toda receita tributada no anexo 1, você vai ter a circunstância de usar aquele anexo para fins de tributação. A mesma coisa se tem a circunstância do anexo 5. Quando você vai fazer a situação de enquadramento para fins de faturamento, você considera o faturamento total da empresa, né? De toda a receita. Lógico que individualmente você vai segregar por anexo, né? Mas, por exemplo, quando você vai considerar a receita bruta dos últimos 12 meses, para a tributação no anexo 1 ou anexo 5, por exemplo, ou em qualquer anexo que você esteja enquadrado, você vai considerar a receita total da sua empresa. Quando você vai fazer o cálculo do fator R, é a mesma coisa. Você vai pegar a folha total da sua empresa, dividido aí pelo faturamento total da sua empresa. E esse resultado vai fazer com que você migre as empresas que estão no anexo 5 para o anexo 3. As empresas que na própria legislação diz, olha, você é anexo 3, não mudam para o anexo 5, tá? A única circunstância que faz essa mudança é as empresas que estão aí no anexo 5, são atividades mais profissionais, consultoria, assessoria, medicina, enfermagem, fisioterapia, todo esse pessoal aí está no anexo 5, que podem migrar para o anexo 3, né? E essa análise, pessoal, tem que ser feita de forma mensal, tá? Então, um detalhe bem importante em relação a isso, tá? Então, quando você vai falar de circunstâncias de benefícios, né? Primeiro você tem que entender, até para você poder aí equilibrar e ter um planejamento interessante, né? Qual a atividade que a tua empresa executa? Primeira coisa, porque dependendo da circunstância que a tua atividade ela executa e dependendo do percentual aí de uma folha de pagamento, a gente já pode dizer, olha, aqui você possivelmente terá uma vantagem dentro do lucro presumido ou do lucro real, né? Por exemplo, eu vendo muitos produtos que têm alíquota zero, para fins de PIS e COFINS, por exemplo, né? Será que vale a pena estar no Simples Nacional? Tem que fazer esse planejamento tributário. Por quê? As empresas optantes pelo Simples Nacional não podem reduzir esse PIS e COFINS. Eu tenho produtos que são alíquotas monofásicas no varejo. Daí, ok, você pode ter essa redução. Você não tem uma circunstância diferenciada para fins de apuração do PIS e da COFINS. Você estando no Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, você pode aí usufruir dessa redução. Então, veja, quando você vai falar de benefícios que você pode usufruir, você tem que entender qual é a tua posição, qual é a atividade da tua empresa e aí a possibilidade tributária, porque algumas circunstâncias você não pode aplicar para um regime específico ou para outro, né? Então, um detalhe bem importante, e o planejamento tributário sempre é essencial nessa circunstância de você optar por um regime tributário, seja Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, né? E aí, com todas as dicas que eu trago para você. Ana, não sabia que eu poderia reduzir aí essa tributação, não fiz a segregação. Você pode recuperar?
Pode, até já antecipei isso para vocês, né? Como que você vai recuperar? Primeiro arruma a casa, né, gente? Arruma a casa, ajusta tudo, faz planilha do que você tem de revenda de produtos que você pode usufruir na redução do PIS e COFINS, seja exportação de produto e serviço, coloca aquele adendo em relação à exportação de serviço. Mais informações sobre exportação de serviço, existe um parecer normativo número 01 de 2018, se eu não me engano, que também fala sobre essas circunstâncias de reduções, né, do que é considerado exportação de serviço, tá? E daí você pode aí reduzir o PIS e COFINS, por exemplo, né? Quando você tem revenda de produtos e substituição tributária de PIS e COFINS, cigarros, cigarrilhas e motocicletas, você pode trazer aí a redução no varejo. Quando você revende produtos monofásicos, você também pode trazer essas circunstâncias. Então, primeiro arruma a casa, vê esses produtos que você está revendendo, se realmente são produtos que estão classificados nessa sistemática de tributação diferenciada, faz planilha para que você possa segregar esses percentuais aí, esse controle, né? Lógico, o PGDAS-D vai fazer isso para você, mas tem que saber qual foi o percentual, qual foi o valor da tua receita que é produto monofásico e o valor da receita que não é monofásico. Então, esse controle você é obrigado a saber e ter, tá? E aí você vai verificar essa situação, arruma a casa daqui para frente e para trás, o que você tem que fazer? Retificar o seu PGDAS-D e vai pedir a recuperação desse valor. A recuperação desse valor, ela vai estar disponível para você a partir da tua retificação. E esse valor ele pode ser compensado ou restituído, tá? Existem as duas possibilidades que você pode aí recuperar esse valor. O que eu indico? Pede a circunstância de ser restituído, tá? Porque, lógico, você tem que esperar um tempinho para restituir, 4, 5 meses eles já restituem, tá? É rápido, é bem rápido mesmo, lógico, desde que você não tenha aí valores em aberto, né? Tem que estar com a casa linda, bonitinha, né? Arrumadinha, para que eles restituam esse valor. Eles pagam na conta da empresa bem direitinho, tá? Tem que dar aí só 4 meses aí após essa informação, coisas de meses eles devolvem o dinheiro. Ou você pode compensar via próprio portal do Simples Nacional. Só que a compensação, ela é com os débitos da mesma natureza. Então, dependendo da situação, se você tem uma saída muito grande de produto monofásico, né, tu já não vai mais pagar, porque você descobriu que você tem esse benefício. Então, talvez aí não é interessante você fazer a circunstância da compensação. Então, talvez a questão de você restituir o valor ela é mais interessante, tá? Então, mas você pode as duas coisas, tá? Restituir e compensar. A restituição, 4 meses, espera aí para você fazer o pedido e logo, logo está na conta da tua empresa. A compensação tem que ser feita aí, pode ser feita com débitos vencidos ou a vencer, desde que esteja aí na circunstância de débitos da mesma natureza, tá? Então, PIS com PIS, COFINS com COFINS e assim sucessivamente. Lembrando que a Receita Federal já se manifestou, né? Se você retifica o PGDAS-D, dependendo da situação, ela pode reter essas informações e fazer um processo de verificação para ver se está tudo ok com vocês, tá? Com a tua empresa. Gente, é isso que eu trago para vocês, né? Lógico que a gente, num curso aí, quando a gente fala de Simples Nacional, a gente aborda aí essas circunstâncias de uma forma muito mais ampla, né? Mas são detalhes que eu verifico, que eu observo, né? Que as pessoas têm muita dificuldade e todas as vezes que eu dou uma aula, um curso sobre isso, sempre tem essas dúvidas. E é isso mesmo? Posso fazer? Desde quando, né? Tudo isso, né? Então, você pode sim reduzir, tem dinheiro rolando aí, lógico, não é uma coisa milionária, mas tem bastante dinheiro rolando, tá, gente? Então, aí bastante cuidado, porque se você não arrumar isso, alguém vai arrumar e, inclusive, pegar o cliente para vocês. E outra dica, você pode se especializar nessa área, né? E aí, diante disso, gente, eu agradeço aí imensamente aí esse dispêndio de vocês estarem aqui comigo. Aqui, novamente, eu trago as minhas redes sociais. Espero poder revê-los em algum outro momento, né? E agradeço aí a toda a organização desse congresso maravilhoso, Pensar Contabilidade, que está sempre aí conosco, né? Trazendo muitas e muitas informações, tá? Muito obrigada a todos os organizadores e principalmente muito obrigada a você, porque sem você isso aqui não seria uma realidade e é por você que a gente faz, que a gente se empenha em trazer essas circunstâncias para que você possa melhorar o seu trabalho, né, a sua vida profissional, tá, gente? Muito obrigada, espero ter acrescentado algo aí a vocês e espero que a gente possa aí se rever em outras oportunidades. Muito obrigada.